Paz de Cristo. Paz de Cristo, gente. Boa noite. Amém. Vamos fazer a leitura do texto para a gente ganhar tempo. Nós estamos aqui alinhando, né? Para a gente conseguir começar na hora certinha. Até para ser o exemplo dos demais, né? Senão, e se nós passarmos da hora, aí não vamos poder cobrar horário de ninguém. Então, a gente está tentando alinhar aí para começar na hora certinha. Estamos iniciando uma nova revista hoje. Corpo, Alma e Espírito. Tá? Todos estão com a revista? Alguém está sem revista? Está sem? Irmã Rosilene tem revista, com a irmã Rosilene. Quem ainda não tem, está com a irmã Rosilene. Tá, pegou. Tá bom, essa revista aqui. Corpo, Alma e Espírito. Hoje é a lição de número 1. A lição, olha o tema lá. O homem, corpo, alma e espírito. O homem, corpo, alma e espírito. O texto áureo diz assim, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A verdade prática é: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. E aí nós temos um texto bíblico que é lido em classe. Vamos ficar de pé. Você que pode ficar de pé, fique de pé. Vamos fazer uma leitura aqui participativa. Nós temos o hábito aqui de eu leio um versículo, a igreja lê o próximo e a gente vai alternando até o final da leitura, tá? Gênesis 1, do 26 ao 28, depois Gênesis 2, do 7, versículo 7, depois 18 ao 23. Todos com a revista? Amém? Vou fazer a leitura. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre todos os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E formou o homem do pó da terra, e soprou em suas raízes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus formou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão não foi tomada. Vamos orar, pastor? Pode orar, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa tarde maravilhosa, Senhor, em que o Senhor nos dá a oportunidade de nos assentarmos, reunindo em torno da Tua palavra, em torno do Teu nome. Venha, Senhor, inspirar esta palavra aos nossos corações e nos fazer entendidos da Tua mensagem através do Teu Espírito, Senhor. Assim nós oramos e pedimos ao Senhor um coração ensinável, um coração flexível, Pai, e capacidade do Teu Espírito para entendermos a Tua palavra e vivermos a prática dos ensinamentos da Tua palavra, Senhor. Assim nós oramos, pedimos ao Senhor que use o Teu Filho, como o Senhor tem usado, para transmitir a palavra aos nossos corações, e que os nossos corações sejam ofertados ao Senhor como terra boa, como terra fértil, Senhor, para receber a Tua palavra, que é uma semente substituível. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Nós estamos iniciando hoje um novo trimestre. A gente vai falar sobre corpo, alma e espírito hoje, tá? Mas o tema da lição é corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre tricotomia, lembrando que nós vamos falar mais do aspecto teológico, bíblico, né? Não tanto do aspecto, a gente não vai entrar aqui em aspectos históricos sobre isso, porque tomaria muito tempo da aula, não daria para a gente desenvolver legal.
Tá? Então não dá para falar de história, de onde que veio, quem começou, quem desenvolveu historicamente, não dá tempo de falar. Então a gente vai falar mais do aspecto doutrinário, tá? Bíblico e teológico, ok? Então se tiver alguma dúvida, os irmãos podem participar, podem fazer pergunta. Se eu não souber, eu peço ajuda para os universitários, amém? E também a gente não dá para fazer muita pergunta, porque a lição são 13 lições, então tem coisa que vai se desenrolar durante as lições. Tem dúvida que você vai ter hoje que ela vai ser sanada nas próximas lições, porque todas as lições vão tratar da mesma temática. Então, para a gente não ficar repetitivo, tá? Então a gente vai iniciar hoje falando basicamente aqui sobre o tema mesmo, homem, corpo, alma e espírito. Começar falando sobre o homem, né? Já lemos aqui o texto áudio. Aqui na introdução da nossa lição, na introdução aí, o autor já começa destacando que o homem é uma criação especial de Deus, né? O homem não é uma criação comum, ele é uma criação especial. Tudo que Deus criou pelo poder da sua palavra, amém? Amém. Não é isso? Está lá em Gênesis 1, está lá no Salmos 33, está lá em Hebreus capítulo 1. Deus criou pelo poder da sua palavra, Deus chamou a existência, mas o homem, tá? O homem diz a Bíblia que Deus formou o homem, ele não chamou o homem à existência. Quando Deus cria algo do nada, a palavra hebraica que aparece é a palavra bara, que é criou. Quando fala do homem, fala de formar, que é a palavra hebraica yatzar, que significa dar forma, né? Pegar aquele boneco de lama, né? Já está pronto ali, de barro, e forçar ele na forma, para ele tomar forma. O significado literal é esse, é você forçar ele numa forma para dar forma. Então Deus forma o homem daquilo que já existe, da terra, água com terra, não é isso? Deus pega o boneco, faz o boneco, depois Deus sopra, você já conhece a história. Então o ser humano é a criação especial de Deus, por quê? Porque ele recebeu o sopro de Deus, tá? Então nós podemos, usando a analogia, como se, a gente pode imaginar, tá? Como se Deus de fato pegasse com as mãos dele lá a terra, molhasse, fizesse o bonequinho e soprasse, tá? Porque Deus usa essa linguagem justamente para a gente entender dessa forma. Por isso que ele usa essa linguagem, tá? A linguagem do formar. Essa linguagem, a Bíblia é Deus falando com o homem, através do homem, na linguagem do homem. Toda a Bíblia é isso. É Deus falando com o homem, através do homem, na linguagem do homem. Por que através do homem? Porque a Bíblia foi escrita por homens, inspirados por Deus, porém homens. Então é Deus falando com o homem, através do homem, na linguagem do homem. Deus usa uma linguagem que nós possamos entender, por isso que ele fala do formar, do pegar daquilo que já existe. Deus não criou o homem do nada, ele pegou o que já existia. Pegou a terra, pegou a água, misturou lá, aí fez o bonequinho e soprou a vida. Então a gente pode imaginar Deus como alguém muito grande, muito alto, não é isso? Pegando a terra lá, molhando, fazendo o bonequinho, e diferentemente de tudo que ele criou, ele sopra no homem o fôlego de vida. Então o homem, o ser humano, o homem aqui é o ser humano, ele é a coroa da criação. Por isso que ele é chamado de coroa da criação. Porque de todas as criações de Deus, o homem é a criação superior. Podemos dizer que é a criação superior de Deus. É uma criação superior, é algo extraordinário que Deus criou. É dessa forma que é visto teologicamente nas Escrituras. Então lá em Gênesis 1, você vai perceber que Deus diversas vezes fala assim, e viu Deus que era bom, não é assim? O autor fala que Deus criou e viu Deus que era bom. Mas depois que ele criou o homem, no versículo 31, ele diz, e viu Deus que era muito bom. Já reparou isso? Você pega no versículo 31, ele não diz que era bom, ele diz que era muito bom depois que criou o homem. Por quê? Porque o homem, o ser humano é uma criação especial de Deus, tá? Então o homem se distingue de toda a criação de Deus, por quê? Porque o Senhor modelou e soprou nele o fôlego de vida em suas narinas. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus sopra no homem o fôlego da vida. Então é isso que diferencia o homem das demais criaturas de Deus, tá? Imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:23, vai dizer que o homem foi criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. O que os irmãos imaginam? Que é a imagem e semelhança de Deus. Para pensar. O que seria alguém criado à imagem e semelhança de Deus? Como que a gente imagina? Livre-arbítrio, mas o que? Viu? Cada um imagina uma coisa, né? Tem gente que já imagina a imagem e semelhança, pensa já na aparência só. Dá para a gente resumir, os teólogos tentam dividir a imagem e semelhança, vai ter livros que explicam a imagem, a semelhança, mas a verdade é que quando você estuda o texto e faz a exegese, na verdade o significado se mistura. Você não tem como separar e afirmar, é isso, semelhança é isso, imagem é aquilo. Você dá para você dividir, sabe, e tentar explicar o que é a imagem e semelhança. No contexto de imagem, se dá para que você vê semelhança pelo que é parecido. Pelo que é parecido. No caso, livre-arbítrio, autoridade, são
não vê, a gente tem. Você tem livre-arbítrio, eu não vejo livre-arbítrio em você, mas é algo que você tem, o poder de escolha. Agora eu estou te vendo, somos imagem e semelhança. Temos nariz, ouvido, mão. Isso. Eu acho que nessa analogia. Quando Essa é a ideia. Essa é a ideia. A ideia é essa. Só que aí quando eles tentam dividir, começa a confusão. Né? Quando tenta separar. Vamos separar a imagem e semelhança. Não. A imagem e semelhança é uma coisa só. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Tá? Aqui eu estou falando de exegese do texto. Tá? Porque se a gente for para a nossa língua portuguesa, aí já vai para o outro lado. A gente vai começar a encontrar vários significados para as palavras. Então, para a gente resumir, o que seria a imagem e semelhança de Deus? O aspecto moral, inteligência e aparência. A gente pode imaginar que tem um aspecto moral, né? O homem, no jardim do Éden, ele tinha a imagem moral de Deus. Sim ou não? E depois que ele sofre a queda, fica distorcida essa imagem, tá? Alguns querem dizer que o homem perdeu a imagem de Deus. Não, a imagem ficou distorcida. Totalmente o homem não perdeu, não tem como perder. Porque tem algo de divino no homem. Tá? A gente vai falar por que isso. Então, inteligência. Por que inteligência? Porque o homem tem capacidade criativa. Nós podemos criar, nós criamos coisas. A gente vê a pessoa falar assim, quem inventou a internet? A televisão é do diabo. Não. Quem criou porque é inteligente. E tem inteligência que vem de onde? De Deus. Certo? A capacidade criativa humana não vem do diabo, vem de Deus. Você tem que entender isso. Tá? O homem é capaz de criar coisas porque Deus é o Criador. Então o homem possui inteligência. E o homem tem alguma coisa a ver com aparência também. Tá? Aí tu vai dizer, pastor, por que tem a ver a aparência também? Tem a ver porque que Deus decidiu pisar na terra entre os homens na forma de homem. Já parou para pensar? Deus não podia mandar um anjo? Sim ou não? Não podia mandar, sei lá, um de guerra, lá, um arcanjo, qualquer um. Deus podia fazer o que ele quisesse, porque ele é Deus. Mas ele vai, a Bíblia diz que o seu filho, ele toma a forma de homem, certo? A forma de servo, e se torna semelhante aos homens. E é obediente até a morte de cruz. Então, Deus escolheu, né, andar entre os homens na forma humana. Isso é para a gente parar e refletir. É como que Deus quer de fato um relacionamento com o homem. Ele foi capaz de fazer isso, de dar o seu filho, para o seu filho abrir mão da glória, abrir mão da posição, abrir mão de tudo, por um espaço de tempo, é lógico, não definitivamente, descer, tomar a forma de servo, se tornar semelhante aos homens e ainda ir para a cruz, que era a pior morte da época. Então você para pensar. Então, de fato, alguma coisa também a ver com aparência. Tá? E quando a gente pensa em Deus, é um Deus sem imagem, amém? O Deus do Antigo Testamento não tem imagem. Ele não tem imagem. Israel era proibido de fazer qualquer imagem e dizer, essa imagem é Deus. Havia uma proibição. Então, era um Deus sem imagem. Quem é a imagem de Deus hoje? Nós. Mas quem é a imagem de Deus? A imagem dele? Jesus. Jesus, ele é a imagem de Deus. A imagem completa, perfeita, é Jesus. Tá? Hebreus capítulo 1 vai dizer que ele é a expressão exata de Deus. Jesus é a expressão exata de Deus. Ou seja, o Deus que não tinha imagem, agora tem uma imagem. Quem é essa imagem? É Jesus. E nós o veremos como ele é e seremos semelhantes a ele, é a promessa. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? O veremos como ele é e seremos semelhantes a ele. 1 João capítulo 3, do 1 ao 3 está lá. É a promessa. A promessa vai se cumprir. Então essa criatura, esse ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Resumindo aqui, seria moral, inteligência e aparência. Tá? Portanto, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Tá? Divina porque é de Deus, pessoal porque Deus, o próprio Deus que realizou. Tá? E ele se revela a nós de maneira pessoal. Ok? E plural porque nós estamos falando de trindade. Até nisso há uma aparência, há um parecer. Né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o homem? Espírito, alma e corpo. Alguém pensa diferente? Tem alguém que pensa diferente? Pastor, eu entendia de outra forma. Amém? Posso seguir? Posso continuar? Eu vou falar também que o corpo ao espírito, mas dá o mesmo sentido. O corpo ao espírito, o corpo. Não, a ordem não altera. Não. A ordem não altera. É quando Paulo fala espírito, alma e corpo, porque ele parte do mais interno para o externo. Tá? Mas nós, quando falamos, a gente costuma falar corpo, alma e espírito, porque a gente fala primeiro do corpo. Né? Nós somos mais, né? A gente começa pelo lado externo para falar do interno, mas Paulo não. Ele começa do interno para depois falar do externo. Espírito, alma e corpo. A ordem não altera em nada. Tá? O homem é corpo, alma e espírito, ou o homem é espírito, alma e corpo. Você pode ver que na revista o autor também colocou o corpo primeiro.
ele botou corpo, alma e espírito. Mas no texto está espírito, alma e corpo, está oposto. Você pode conferir lá depois, está até na lição, no textual aí, 1 Tessalonicenses 5:23, que é o textual da lição, isso aí. Tá? Então, seguindo aqui, e aí nós temos o tópico 1 aí da revista. Tá assim, ó, a tricotomia humana, né? Doutrina e teologia. A gente vai falar agora de doutrina e teologia. O objetivo da escola dominical é o quê? Doutrinar. O objetivo não é dar um curso teológico. O objetivo é doutrina. Então, por isso que nós vamos focar na tricotomia. Mas eu vou passar rapidamente falando sobre dicotomia, só para você entender a diferença. Tá? Quem já ouviu falar em dicotomia e tricotomia? Quem já ouviu falar? Já ouviram falar? A maioria aqui já ouviu falar de dicotomia e tricotomia. Mais à frente nós vamos falar um pouquinho. Então a gente tem aqui doutrina e teologia. Eu resumi, vai aparecer ali no slide. Ó. Essa lição trata acerca de quê? Antropologia bíblica. Tá? Você vai para a faculdade, você estuda, dependendo do curso, você estuda antropologia. Não é quem faz psicologia, faz história, faz essas matérias aí, vai estudar antropologia. Só que aqui nós estudamos antropologia bíblica, tá? Que é a origem do homem com base na Bíblia. Lá eles ensinam a origem do homem com base nas especulações da ciência, nas teorias científicas, que já é uma outra questão, tá bom? Que a gente não vai abordar aqui porque não dá tempo. Então a lição vai abordar sobre o quê? Criação, queda, redenção e o destino do homem. Fundamentados aonde? Na palavra. A lição não vai falar só da criação do homem, ela vai falar da queda, ela vai falar da redenção, do que Deus proveu em Cristo, e ela vai falar sobre o destino do homem na eternidade, vai falar sobre tudo. Hoje, não, em todas as lições, até o final da lição. Até o final da lição você vai sair daqui sabendo mais sobre antropologia bíblica, tá? Até o final da lição. O homem foi criado com um propósito. Qual é o propósito que Deus criou o homem? Primeiro, está no texto que nós lemos. O homem foi criado para dominar. Sim ou não? O homem aí é o ser humano, tá? O Islã já pensa logo, né? Viu? Tá vendo, mulher? Deus me criou para dominar. Né? Mas não é, ali no texto não é isso. Ali é ser humano. Ali não é homem sexo masculino. Ali é homem ser humano. Então aí no texto, Gênesis 1, tá? No verso 28, diz assim, ó, e Deus os abençoou e lhe disse, ó o propósito da criação do homem: frutificar, multiplicar, aí ó, encher a terra, sujeitar a terra, dominar sobre os animais. Tá vendo? Então o homem, para fazer isso, ele teria que ser dotado de capacidades, certo? De capacidades que estão justamente no seu espírito e na sua alma, tá? E também no seu corpo. Então o homem foi dotado de capacidades para exercer essa função, de dominar, né, de administrar. Então o homem foi criado com um propósito. Primeiro, esse que nós falamos, né, dominar, administrar, tá? E ele foi entender também que o homem foi criado com o propósito de glorificar a Deus. Tá? O homem foi criado para glorificar a Deus. Você foi criado para glorificar a Deus, amém? Amém. Certo? O homem só consegue fazer isso plenamente se ele estiver em Cristo. O homem fora de Cristo, ele não pode glorificar a Deus. Mas o propósito de Deus é que o homem glorifique a Ele, sobre todos os aspectos, tá? Em todos os aspectos. E entender isso responde às 3 perguntas filosóficas. Quais são as perguntas filosóficas? Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Né? Não é assim que eles perguntam? Vai fazer um curso lá de psicologia, de história, eles falam disso lá na sala. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Aí fica lá os filósofos, né? Lê lá sobre os filósofos, ficam confabulando, refletindo, tentando responder essas 3 perguntas. Então aqui, responde essas perguntas aonde? Na Bíblia. Quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Está aqui. Certo? Somente as Escrituras podem combater o cientificismo, o racionalismo e a psicologização da fé. O que é isso? Cientificismo, ciência. Não é? É você colocar a ciência acima de tudo, inclusive acima da teologia, acima da Bíblia, acima da fé. Tá, o racionalismo, razão, a razão humana, o humanismo. E a psicologia hoje, a igreja está sendo invadida pela psicologia, sim ou não? Sim ou não? Está sendo invadido. Estão substituindo a teologia pela psicologia. Certo? E quando a gente substitui a teologia pela psicologia, o que você vai ter na igreja? Crentes emocionais, crentes emotivos. Você não tem crente que tem experiência espiritual, mas crente que tem experiência da alma e não do espírito, porque nós somos tricotomistas, amém?
A nossa linha teológica é tricotomista. Você pode pensar diferente, mas a nossa linha é a linha tricotomista. Que o homem é espírito, alma e corpo. Então o homem, algumas pessoas têm experiência emocional e acham que foi experiência espiritual. Tá? Essa psicologização da fé faz isso. Mensagem de cunho psicológico, mensagem de apelo emocional apenas. Tá? As mensagens de apelo emocional apenas não têm o poder de transformar o homem. Só o que pode transformar o homem é o quê? O Evangelho. É a palavra. Tá? Pastor, a psicologia não serve para nada, serve. É uma ótima ferramenta de apoio. Fala comigo, ferramenta de apoio. É igual arqueologia. Você vai estudar arqueologia, ferramenta de apoio. História, ferramenta de apoio. Tudo é ferramenta de apoio. Tá? Para nós o principal é a Bíblia. A Bíblia para nós é a palavra de Deus. Então essa lição você vai aprender a responder a esses questionamentos aí, com relação à ciência, o racionalismo e a psicologia. Tá? Seguindo aí na lição, aí o tópico 1.2 fala assim, ó, a tríplice natureza. Já vamos falar da tricotomia aqui. O que é a tríplice natureza? Espírito, alma e corpo. Acabamos de falar aqui agora. Aí, ó, na revista fala assim, ó, teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, corpo, alma e espírito. Ele diz assim, essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e o próprio Jesus, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem, plenamente Deus, possuía essa constituição. Então Jesus, como homem, possuía essa mesma constituição, espírito, alma e corpo. Então a primeira divisão que se faz do homem é que o homem ele tem duas partes, uma parte material e outra parte imaterial. A parte material é isso aqui, é o corpo. A parte material, espírito e alma. Daí que surge a confusão. Coloquei lá na tela, dicotomia e tricotomia. Não está aqui na lição, mas eu preciso falar. Eu sei que tem gente que tem dúvida nisso aí. Tá? Dicotomia, as duas palavras vêm do grego. Dicotomia significa cortar em duas partes. Literalmente a tradução é cortar em duas partes. Tricotomia seria cortar em três partes. Tá? Então a dicotomia defende que o homem é corpo e alma. Tá? E que a alma é sinônimo de espírito. Quando você vai para o Antigo Testamento, esse entendimento ele é mais cabível do que no Novo, ele é plausível, porque lá no Antigo Testamento não há uma separação clara. O tempo todo parece que em alguns textos os termos aparecem intercambiáveis. Uma hora aparece espírito, outra hora aparece alma e tal. Você só vê a diferença quando você vai na exegese, pega as palavras no hebraico lá e você vê que são palavras diferentes. Fora isso, se confunde os termos. Então tem teólogo que defende a dicotomia. O homem é corpo e alma. E alma e espírito são a mesma coisa. Tá? E nós cremos o quê? Na tricotomia, que o homem é espírito, alma e corpo. Tá? Que essa parte imaterial do homem, na verdade, é constituída de duas partes. Espírito e alma. A gente se baseia mais no Novo Testamento. No Novo, está muito clara essa questão. Mas no Antigo não. Tá? Quando você vem para o Novo, a tricotomia encontra mais base no Novo, mas no Antigo é mais difícil de você basear. Mas eu preciso lembrar aos irmãos que o Antigo Testamento não é compêndio doutrinário para a igreja. Certo? O Antigo Testamento serve para nós como aviso, como exemplo, mas não como doutrina. Tá? O que serve como doutrina no Antigo Testamento para nós é aquilo que se repete no Novo. Aquilo que não se repete não é necessariamente uma doutrina que se aplica a nós. Pastor, isso está certo? Tá. Pega o Pentateuco e tenta aplicar na tua vida como doutrina. Pecou, vamos tacar pedra. Bota na parede e vamos apedrejar. Seu filho te respondeu mal, pega o teu filho e leva para ser apedrejado. Eu te mando um texto lá. Se o filho respondeu o pai asperamente, ele era apedrejado. Hoje o filho até chega o pai, manda o pai passear, né? Vai passear, pai. E às vezes não acontece nada com ele, nem um puxão de orelha. Nós estamos vendo, vamos abrir um pouquinho parênteses para falar que está uma geração de pai aí, né? Que só misericórdia, né? O filho falta pouco dar na cara dele. Então, é isso aí. Então hoje nós estamos vivendo isso. Tá? A gente precisa entender que, para nós, o que é a doutrina para nós? Novo Testamento. Tá? Então a tricotomia encontra uma base firme em todo o Novo Testamento. Uma base firme em todo o Novo Testamento. Tá? Dicotomia e tricotomia. Essa parte aí ficou clara? Pastor, é de comer? Não, irmão. Estou brincando aqui, mas é porque são as palavrinhas estranhas, né? Que a gente não ouve muito. Quase não se fala. Mas a tricotomia a gente ouve muito, porque a gente crê nisso. Então a gente ouve mais. Tá? Nós defendemos tricotomia, tá ali os textos principais, tá? Aparecendo na tela, 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. Ambas as linhas concordam que o homem possui parte material e parte material.
Agora, a tríplice natureza aparece claramente no Novo Testamento. Então, o homem ele é físico e espiritual, tá? O homem, portanto, ele é diferente dos anjos, sim ou não? Quem pode abrir aí o Salmos 8 para mim? Me ajuda aí, Salmos 8. Salmos 8, 4 e 5. Quem encontrou pode ler, por favor, compartilhar com a gente em voz alta. Que é o homem mortal, para que te venha dizer, do filho do homem para que o visites, contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Vendo aí? Pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória e honra o coroaste. Então o homem foi coroado de honra e glória em vários aspectos. É claro que esse salmo também se aplica a Jesus, tá? Ele tem um duplo significado aí. Mas a gente precisa entender que essa glória que nós recebemos é por meio de Jesus. Essa glória não é nossa. Por meio dele nós recebemos essa glória. Então de glória e honra o coroaste, né? Em Cristo, não sozinhos. Tá bom? Então ele diz que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Os anjos são mais poderosos do que nós, sim ou não? Os anjos em velocidade, em inteligência, em tudo. Porque eles são espíritos. Mas nós não. Nós possuímos espírito, alma e corpo. Os anjos são o quê? Espíritos ministradores, não é isso? Eles estão lá para servir aqueles que vão herdar a salvação, diz a Bíblia. No caso, nos servir. Então o homem é uma criação diferente até dos anjos, do que os anjos. É diferente dos anjos. Diferente dos animais. Qual a diferença do homem para o animal? Capacidade de raciocinar, é isso? O Atos respondeu aqui. O animal tem alma? Tem alma. O animal possui uma alma no sentido de vida, certo? Mas ele não possui espírito como o homem possui. Ele não possui o sopro divino. Quando a pessoa fala assim, quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro, né? E tem crente que concorda, é mesmo, concordo com você, né? Está errado, irmão, está errado. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, o cachorro não. Então quem concorda com isso, está indo contra a própria palavra que prega. Se você acha que está certo, você está indo contra a própria palavra que você prega. O ser humano, por pior que ele seja, para Deus ele é mais importante do que um animal. Jesus não morreu por animais, ele morreu por pessoas, amém? O pastor tem que maltratar o animal, chutar o cachorro, claro que não, irmão. Tá? Em nome de Jesus. Chega em casa, vai, né? Chutar o cachorro lá, não é isso que eu estou falando, não. Tá? Em nome de Jesus. Animal tem que ser bem tratado, bem cuidado, é criatura de Deus, ok? A gente está dizendo que o ser humano é mais importante do que animal. Porque o ser humano ele possui o sopro de Deus nele. Então o homem é diferente dos animais. Se você abrir lá Levítico 17, vai explicar lá sobre a vida, tá? E para a gente entender, se você conseguir ler aquela palavrinha lá, o homem é um ser bio, psico, sócio espiritual. Fala aí, bio, psico, sócio. O ser humano, ele é um ser bio, psico, sócio espiritual. Bio porque ele é biológico. Psico porque ele é psicológico. Ele tem alma. Ele tem psique. Tá? Sócio porque ele precisa se socializar para desenvolver. Pega uma criança e tranca no quarto. Não vai desenvolver, não vai falar, não vai crescer. Tá? Vai sair de lá uma criatura deformada anos depois. Não vai ser um ser humano, sai um ser humano deformado. Com problemas sérios. Então o ser humano precisa socializar, se relacionar. Certo? Está na lição de hoje também. E espiritual, o homem possui espírito. Então o homem é um ser bio, psico, sócio espiritual. Ele é diferente de qualquer outra criatura que Deus criou. Ele é diferente de qualquer outro ser. Tá? Olha lá o texto lá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Esse S ali foi erro de digitação. E o homem foi feito alma vivente. Então da onde que surge a alma? A alma surge em Deus pegar aquele boneco de barro e soprar. No momento que Deus sopra a vida, ali surge a alma vivente. Pastor, como é que explica essa divisão, irmão? Aí você está querendo saber demais. Né? Está querendo saber muito, mas Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apto para discernir pensamentos e intenções do coração. Ela penetra na divisão, diz o texto, da alma e do
espírito. Onde que é essa divisão? Eu não sei. Mas diz que ela penetra lá na divisão da alma e do espírito. Há uma diferença entre alma e espírito. Nem tudo está claro para nós, tá? Mas o texto é claro em afirmar que o homem possui espírito, alma e corpo. Eu coloquei um desenhozinho ali, dá para enxergar? Dá para ver, gente? Olha lá, um desenho ali para exemplificar para a gente. Eu desenhei rapidinho lá, só para quebrar o galho, né? Aí tem uma bolinha menor, a do meio é a maior, tá vendo? O espírito é aquela que está mais no interior. Olha lá, espírito, no hebraico é ruach, no grego é pneuma. Significa o quê? Tanto no grego quanto no hebraico: vento, alento, sopro, respiração, tá? Eu coloquei ali vento e alento, mas tem outro significado: respiração, sopro, tá? Alma, olha lá, no hebraico é nefesh, no grego é psique. O que significa literalmente? Ser vivo. É normalmente traduzido como ser vivo, tá? Principalmente nas Bíblias em língua portuguesa vai aparecer vida, ser vivo, relacionados ao termo nefesh ou ao termo psique. Se você se aprofundar no termo nefesh, você vai encontrar várias ramificações lá para você entender o significado pleno da palavra, tá? E o corpo, lá no hebraico é bazar, no grego é soma. Se refere ao corpo físico, não à carne, tá? Em alguns textos, soma no grego aparece falando de carne, quando se refere à carne humana. Mas quando fala da carne natureza humana não é aquela palavra ali, soma, é a palavra sarx, que é outra palavra que fala de natureza humana, que é a natureza caída do homem inclinado a pecar. Aqui não, aqui a gente está falando do corpo. O homem é bazar, nefesh, ruach. O homem é soma, psique e pneuma. O homem é espírito, alma e corpo. Tá? Aqui são os termos aqui, tá? E aí, as funções, olha lá. Espírito, alma e corpo. Função do espírito: consciência, comunhão, intuição. Funções da alma: mente, emoção e vontade. Tá? Funções do corpo: locomoção, sentidos e instinto. Deu para entender a diferença aí? Tá legal? Vamos parar para pensar agora? Vamos pensar no arrependimento. Como é que a alma se arrepende? A palavra é pregada, a mente recebe a mensagem, a emoção se entristece pelo pecado e a vontade decide se quer Jesus ou não, porque nós cremos no livre-arbítrio, tá? Quem não crê já é outra questão. Nós cremos no livre-arbítrio, ok? Amém? Eu creio no livre-arbítrio e creio na predestinação também, creio nos dois, tá? Eu creio que os dois estão na Bíblia. Aonde que isso converge? Eu não sei, mas os dois estão lá. A livre escolha está lá e a predestinação está lá, os dois estão lá. Aonde que isso se encontra, irmãos? Eu não sei, tem coisa que a Bíblia não revela, tá? Ok? Na mente do homem é presciência, na mente de Deus já aconteceu. Não é assim? É diferente. Tá? Então é um arrependimento. A mente recebe a mensagem, a emoção se entristece pelo pecado, a vontade decide se quer Jesus ou não. Estamos falando da alma, tá? Então, quando se fala de alma, a mente é o tribunal da alma. A emoção é o movimento da alma. E a vontade é a força dominante da alma. É a vontade. Por isso tem aquela guerra, né? Espírito e alma, né? Paulo fala: dá espírito para não cumprir a vontade da carne, porque a carne luta contra o espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não está debaixo dessa lei. Paulo diz que é uma guerra da nossa alma, não é isso? Da nossa vontade com a vontade de Deus. A vontade de Deus é trazida a nós por quem? Pelo Espírito. Porque o Espírito Santo habita onde? No Espírito do homem. Ok? O Espírito Santo habita no Espírito do homem. Então, qual é essa guerra que é o quê? É a vontade do Espírito com a tua vontade, com a alma. É a tua própria vontade. O que você quer fazer e o que Deus quer que você faça. É uma guerra. Conseguiram entender a diferença? E o corpo lá dá para entender. O corpo é a locomoção, se mover, sentido, os 5 sentidos, e o instinto, né, que também faz parte do ser humano. Então, segundo o teólogo Antônio Gilberto, o espírito transmite vida à alma, né, e por meio do corpo, né, essa alma tem contato com o mundo externo. Daí isso aí é o Antônio Gilberto explicando, já morreu. Antônio Gilberto foi o maior teólogo, né, da Assembleia de Deus, pelo menos do meu ponto de vista, mas tem outros, tá? Tem outros aí. Aqui ficou claro? Dá para entender? É bem rápido aqui, porque não dá tempo de aprofundar muito, irmão, senão não dá para terminar a aula, tá bom? Mas durante o decorrer das lições, isso aqui vai ficar mais elucidado, mais claro, você vai entender melhor. Tá? Na próxima aula, o João vai trazer mais um pouco para a gente aqui, para a gente entender mais um pouquinho, né, João?
vai ficar melhor. Fala aí, Gessimar. Pois é, mas quando nós, um dia, nós voltarmos a Cristo, nós vamos comparecer perante Ele com só o nosso espírito, só a nossa alma, ou o ser humano como um todo? O ser humano como um todo. Por quê? A Bíblia fala que a gente vai ressuscitar, né? É isso? O Senhor morreu lá queimado, virou cinza. Diz a Bíblia que vai se levantar. O corpo vai se levantar, vai ser transformado. Qualquer deficiência que o corpo tiver vai desaparecer, ele vai ser um corpo perfeito, glorificado. Ele vai se apresentar, espírito, alma e corpo, claro. Completo. Até porque a gente nem tem outros textos para dizer que não vai ser assim. Não é verdade? Não tem. Nós temos textos que diz que o homem vai, e aquele que morreu vai ressuscitar. E vai ser transformado, ok? Tá ok, Sim? Vamos lá. Vamos seguir? Vamos seguir porque a hora está indo embora, irmão. Vamos lá. E a interação das três dimensões? Se o homem é espírito, alma e corpo, como é que interage? Como é que é a interação do espírito, da alma e do corpo? O que é a interação? Como é que se relaciona espírito, alma e corpo? Tá? Aí no tópico 3 aí. Interação das três dimensões, ó. 3.1 diz assim, ó: corpo, afetos e somatização. Quem já ouviu falar de doença psicossomática? Quem ouviu falar já? Doenças psicossomáticas. Dá um exemplo aí de doença psicossomática. Quem falou? Gessimar, depressão. Mas o quê? As síndromes, os toques, né? Ansiedade. Gente, a lista é grande, né? Tem um monte de coisa aí, que é chamado de doença psicossomática. Aí no tópico 3.1 ele fala ali, ó lá, corpo, afeto e somatização, né? Ou seja, está falando de quê? De doenças psicossomáticas, tá? Doenças psicossomáticas. Mas a pessoa está com a dor no estômago, não é isso? Está com a dor no estômago e ela não está com problema nenhum no estômago. A dor do estômago dela é emocional. Ela vai lá no médico, faz exame, não tem nada, mas continua com dor. E às vezes até aparece mesmo, surge uma úlcera lá, uma úlcera nervosa. É assim, surge a úlcera nervosa. O que é isso? Já é uma coisa que está no corpo que tem a ver com a doença psicossomática. Com a doença emocional, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser alguma coisa que está aparecendo onde? No corpo. Porque o corpo dá sinais, certo? A pessoa depressiva dá sinais. A pessoa ansiosa dá sinais. A pessoa que tem qualquer doença psicossomática ela dá sinais. Tá? Então quando ele fala aqui de corpo, afeto e somatização, é justamente disso, das doenças psicossomáticas. Aí no texto ele diz assim, ó: o corpo, que é o soma, é a parte material do ser humano, por meio do qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, empregando o vocábulo coração, que é o cardia, né? Uma das principais palavras que o Antigo e Novo Testamento usa como sinônimo de alma, tá? Sinônimo de alma na Bíblia, coração. Dá exemplo, pastor, Antigo Testamento, Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Novo Testamento, Romanos 10:9-10. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, você percebe que o coração ali tem uma ideia de alma, está falando da pessoa. Tem que crer de coração. Tá? Então, essa é a linguagem, que é a palavra cardia aí no grego. Então, essa é a principal palavra que o Antigo e o Novo usam. Então, Salomão, ele vai citar o texto de Salomão aqui. Ó, o coração alegre, formoseia o rosto. O coração com saúde dá vida à carne. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Então, identificamos como doenças psicossomáticas a partir do século XX. Muitos problemas físicos decorrem de crises da alma e também do espírito. E como se multiplicam em nossos dias. Por quê? Porque as pessoas estão doentes. Doentes emocionais e doentes espiritual. Certo? Então isso aparece onde? No corpo. Tem um estudo aí que diz que a maioria dos cânceres que existe hoje, na verdade, tem cunho emocional, fundo emocional. A pessoa está com câncer, não sabe de onde veio, se alimenta, sempre se alimentou bem, sempre se cuidou e está com câncer. E muitas vezes é de onde? É de origem emocional, problemas emocionais. Pastor, que problema emocional? Rancor, ressentimento, mágoa, ódio. Não é assim? Tem gente crente que cultiva o ódio. Né? Todo dia ele vai lá e rega. Já todo dia, dá uma regada. Vê a pessoa que é morta. Se eu pudesse, eu matava ele. No pensamento, né? Só que Jesus disse que não precisa matar. Se você odiar o seu irmão, você já matou. O apóstolo João diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida.
Foi João que disse: aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Ou seja, no Antigo Testamento, para ser homicida tem que matar. No Novo Testamento, se você odeia alguém, você já matou. Está entendendo, irmão? Pastor, é pesado, mas é a Bíblia. Certo? Então eu estou falando aqui para você entender. Então por isso está cheio de gente doente. A pessoa cultiva ódio, ressentimento. O que é ressentimento? Sentir várias vezes. Na segunda você lembra, aí você sente. Na terça você lembra, você sente de novo. Aí dá a palavra ressentimento, é ressentir. É sentir várias vezes aquele mesmo sentimento, aquela mesma emoção. Todo dia você sente: estou com raiva dela, estou com raiva dela, estou com raiva dele, estou com raiva dele, todo dia. Não é assim? Você tira a férias, viaja, vai para longe, vai para outro estado, mas a pessoa foi contigo na viagem, está lá com você. Porque você não para de pensar nela. Ela viaja com você para suas férias. Então isso aí tudo gera o quê? Doenças psicossomáticas, tá? O problema emocional é da alma, mas começa a vir para o corpo. Somatiza. Tudo somatiza. Você começa a sentir dores de cabeça, dor no estômago e por aí vai, uma série de problemas. Tá? Então ele fala aqui sobre equilíbrio e saúde. As três partes que compõem o ser humano precisam de equilíbrio para que haja saúde plena. Porque existe o contrário também. Às vezes a pessoa fica doente da alma por causa do corpo. Amém? O autor dá exemplo aí, dá o principal exemplo que o pastor pregou um dia desse aqui. A língua. A língua faz parte de quê? Do corpo. Tem vezes que a gente fala tanto que a nossa alma adoece. Nosso espírito enfraquece tanto que a gente fala. Não é? Mas a gente pode calar e manter a nossa saúde mental. A gente prefere falar. Tem horas, irmãos, que falar é saúde. Tem hora que você precisa falar, botar para fora. Mas agora, quando é para falar dos outros, falar coisas ruins, não é isso? Maledicência, fofoca, crítica destrutiva, não é assim? Tudo isso aí adoece a nossa alma, adoece o nosso espírito, certo? Então, é verdade que as doenças da alma atingem o corpo, mas também é verdade que muita coisa que fazemos com o corpo atinge a nossa alma e o nosso espírito, tá? Lembrando que quando a gente fala do nosso espírito, estamos falando da nossa vida espiritual, é onde o Espírito Santo habita. Romanos 8,16 vai dizer que o Espírito testifica com o nosso espírito, é isso? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, Romanos 8,16. Então o Espírito Santo está onde? No teu espírito. Então quando você faz isso, fala demais, age errado, você adoece também a sua alma e você fica também espiritualmente abatido. Aí fica mal. É igual eu falei naquele dia, chega na igreja, o culto está ruim. O culto está ruim, o pregador foi ruim, o pastor está ruim, mas não é, eu que estou mal e preciso me cuidar. Amém? O culto sempre está bom. Glória a Deus, o culto é para ele. E aqui, antes de eu finalizar, eu quero perguntar se alguém tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida sobre essa temática? Gente, alguém tem dúvida? Não. Ninguém tem pergunta? Ninguém? Ninguém tem pergunta? Eita glória. Pode falar. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, no final vai ter que dar conta dos mares, o mar dará conta dos seus mortos. O mar dará os seus mortos. Isso, tipo assim, então, quando uma pessoa, por exemplo, acontece qualquer registro de morte no mar... É o Titanic, 1900 e tal. Isso, ele vai ter que... Vai ressuscitar todo mundo. Ou vai ressuscitar os crentes para subir, e no dia do grande juízo final, no grande trono branco, vai ressuscitar os que vão ser condenados também. Certo? Vai ser. Tá lá, virou comida de peixe, vai aparecer, vai ressuscitar. Sim. Amém? Ok? Respondido? Posso finalizar? Já passei 1 minuto do meu horário, deixa eu finalizar. Aí na revista fala assim, ó, uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição, propósito é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Por quê? Por que é importante a gente entender? A gente precisa entender que existe espírito, existe alma e existe corpo. Precisamos entender quando é que Deus fala conosco, fala ao nosso espírito, não é isso? E quando é que é o nosso coração que está falando, né? Faz isso, não, Deus está mandando fazer isso, é bem teu coração. Às vezes é você que quer fazer. Então a gente precisa diferenciar se é a voz, se é a minha própria voz ou se é a voz de Deus, certo? Porque Jeremias 17,9 diz que enganoso é o coração do homem perverso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? E no verso 10 Deus diz, eu sou Deus, eu provo os pensamentos, esquadrinho os corações,
para dar a cada um de acordo com as suas obras. Então, quem conhece o coração do homem é Deus. Então, até a gente se engana com o nosso coração. Então, é importante a gente conhecer a questão espírito, alma e corpo. Nesse caso, o coração está falando da alma. Alma. Toda vez que fala do coração, está falando do homem, do cerne do ser humano, do cerne das decisões. Então, envolve um pouco de espírito, mas também envolve... Eu não falei muito do espírito por causa do tempo, vai ter uma tradução que fala disso. Tá? Mas o espírito é consciência, né? Consciência, intuição e comunhão. Como é que o homem se relaciona com Deus? A comunhão com Deus é por meio do espírito. Né? A consciência é conhecimento de si mesmo. Então, o homem, quando recebe o Evangelho, ele passa a ter, quando é revelado isso para ele tem um conhecimento de si mesmo e de Deus. Então, essa consciência está onde? Está no espírito. Certo? E intuição, que é o meio pelo qual recebemos as revelações. É por meio da intuição, que é uma função do espírito. Certo? Isso aqui já é um termo mais técnico, né? Mas se você que gosta de pesquisar, você vai lá, pesquisa lá um pouquinho que você vai aprofundar, mas vai ter uma lição para falar só do aspecto do espírito, tá bom? E aí você vai entender melhor aqui essa parte. Mesmo as almas mais piedosas não encontram verdadeira paz e alegria senão em Deus, o seu Criador. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos ficar de pé? Já passei 2 minutos. Eu quero frisar aqui que nós temos uma classe agora para adolescentes, tá? Que começou a funcionar